Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de falar de um tema tão maravilhoso e instigante como doações e captação de recursos, os dois lados da mesma moeda, né? Como eu comecei a me interessar sobre esse assunto, tá? Eu durante muitos anos da minha vida, eu tenho sido conselheiro de várias organizações, conselheiro voluntário. Eu fui conselheiro de uma organização que cuida de crianças e de velhinhos e de todo tipo de gente. Nós atendíamos 16 mil pessoas por mês em média, e nós nos reuníamos e sempre o problema era financeiro. Quer dizer, além de eu dar o meu trabalho, a minha experiência, toda reunião a gente tinha que preencher um cheque, porque quando chegava o final do ano até o problema era maior, porque era o problema do 13º. E nós atendíamos crianças, nós atendíamos pessoas, quer dizer, onde já na idade avançada, toda aquela, tentando resgatar a dignidade, homens de rua, que nós tínhamos que cuidar do homem de rua, da carrocinha dele e do cachorrinho que ele levava, que era o grande companheiro e protetor dele, né? Então, tudo bem, a gente doava e tal. E eu, uma vez, né, querendo angariar mais recursos, né, eu naquela ocasião era presidente do Mackenzie, e na reunião de diretoria eu falei com os meus diretores assim: olha gente, eu tenho um convite para jantar e eu gostaria de saber quem gostaria de ir no jantar. Aí todos, eu era presidente, todos os diretores, não, todos, queremos, tá, olha, inclusive pode levar a esposa. Vocês vão levar a esposa? Vamos levar a esposa, tá tudo ótimo. Ali eram 7 pessoas. Aí eu falei, olha, R$300 para cada um, né? Aí o pessoal mudou, porque eles pensavam que era alguma coisa gratuita, né? E ponto, foi assim, eles pagaram, não foram, uns foram, outros não foram. Mas na outra vez que eu ofereci um jantar, adivinha o que aconteceu? Ninguém se candidatou a ir para o jantar. Essa experiência, juntamente com, muitas vezes eu via imagens dos americanos captando recursos para o urso panda, para a borboleta azul do Pacífico, para coisas tão distantes da nossa realidade, e eu via que eu não conseguia captar dinheiro para as nossas crianças, né? E aí me veio uma questão, por que as pessoas doam, né? Por que elas contribuem? E eu na ocasião estava fazendo o meu mestrado no Mackenzie, e dentro do tema da minha dissertação de mestrado, eu coloquei esse assunto das doações, né? E foi um trabalho bastante instigante, porque é muito complexo os fatores que levam uma pessoa a doar, né? E talvez, de um lado, a motivação de doar, e do outro lado, a arte de pedir. E coincidentemente, hoje pela manhã, numa reflexão da devocional que as irmãs fazem, né, foi lido um texto de Tiago, né? E olha, eu até pedi para repetir, olha, realmente Novo Testamento é Tiago? Eu falei, porque hoje eu vou usar isso, que é hoje nesse momento, porque Tiago diz o seguinte: não recebeis porque não sabeis pedir. Então, eu comecei por causa de uma necessidade que eu tinha de ajudar mais as crianças. Inclusive, quando eu publiquei o meu livro com Por que as pessoas doam, eu dei os direitos para a instituição que eu ajudava. Mas ajudou pouco, porque livro hoje, com as raríssimas exceções, não dá dinheiro, tá certo? Ainda mais um livro assim com uma base científica, né? Mas o que eu quero dizer é que esse assunto, ele foi um assunto que, quando ele se abriu dentro do meu mestrado, dentro do meu interesse, ele passou eu trabalhava no Mackenzie, uma instituição de ensino, né? E também uma outra coisa que me chamou a atenção eu fui na Fundação Getúlio Vargas e cheguei lá, vi salas patrocinadas pelos bancos. E aí eu voltei para o Mackenzie e falei, pô, mas como é que o banco tal patrocina a sala da Fundação Getúlio Vargas e não patrocina a minha? Certo? Aí eu liguei para o banco, né? E falei, olha, poxa, eu estive lá na Fundação Getúlio Vargas, você está patrocinando salas, né? E poxa, você precisa patrocinar as minhas salas aqui. Mais uma vez, eu estava usando um fator de uma força comercial, mas eu também não estava sabendo
negociar aquilo. Havia um interesse comercial subjacente daquele assunto da Fundação Getúlio Vargas, como haveria no patrocínio das salas para o Mackenzie. Mas, lógico, que isso foi desenvolvido e os bancos patrocinaram as salas. Quer dizer, mas o desconhecimento desse mundo, que é o mundo das necessidades e o mundo das doações, né, me interessou. E como eu trabalhava numa instituição de ensino, o assunto das doações dos ex-alunos e de doações para as universidades me interessou muito. E foi uma coisa assim que, olha, foi uma das coisas mais gostosas da minha vida, porque todo lugar que eu viajei, Ásia, Europa, América Latina, Estados Unidos, América do Norte e tal, todos os lugares eu sempre visitava uma universidade que tivesse a área de fundraising, isto é, captação de recursos. Porque quando você fala captação de recursos, ele se deixa o título muito estricto, muito simplificado, né? Porque fundraising é uma coisa mais ampla, é uma técnica, é uma cientificidade, né? E com isso tudo, eu acabei vendo um novo mundo, sabe? Quando você vê o Brasil com toda a potencialidade, quando eu dizia para o pessoal, para os americanos, olha, lá no Brasil, por exemplo, as universidades não pedem recursos para os seus alunos, né? Nem para a sociedade, nem para os seus alunos, né? Eu acho que muitas vezes eu tive que repetir, porque eles não entenderam. Isso não é possível, isso não é racional, né? Mas é uma grande verdade, tá certo? Eu quero complementar que durante o meu doutorado, né, até escrevi um livro chamado Sustentabilidade e Captação de Recursos no Ensino Superior. Mas o foco são os antigos alunos, tá certo? E eu descobri um livro que fala da filantropia nos Estados Unidos. Mas o termo filantropia talvez não fosse adequado para o conteúdo. Na verdade, era como as pessoas contribuíam para que escolas e universidades conseguissem acontecer e fazer o seu trabalho, porque eles tinham a clareza da importância de uma universidade para aquela cidade, para aquele estado e para o país. E eles, o fazendeiro doava ovos, doava carne, doava frango, doava tijolos, doava mão de obra, e eles se juntavam para poder fazer aquela universidade acontecer naquela cidade. Mas você veja uma mentalidade diferente da nossa aqui, tá certo? E eu pude ver isso, você fala, bom, mas são os americanos, né? Mas eu pude ver isso na Ásia, Coreia do Sul, tá certo? Mas os americanos, né? Eu não sou americanista, apesar que eu aprecio muitas coisas, tem muitas coisas boas, né? Eu não sou nem contra nem a favor, mas na área de fundraising, na área de captação de recursos, os americanos são os melhores. E eu acho que nós temos muito que aprender com eles, né? Eu quero dizer o seguinte, que eu vi campanhas de captação de recursos muito bem sucedidas no México. A Universidade de Monterrey, uma universidade de 8.000 alunos, ela capta a cada 5 anos mais de 30 milhões de dólares. E o México está uns 20 anos na nossa frente. Aí você fala, mas por que não acontece no Brasil? Olha, eu acho que houve algumas iniciativas nesse sentido. Eu acho que nós fizemos um trabalho interessante no Mackenzie, primeiro tentando identificar os ex-alunos, como nós chamamos lá, antigos alunos, né? Porque nós chamamos que uma vez aluno é para sempre aluno, né? E nós, a partir daí, nós fizemos algumas experiências que foram muito bem sucedidas. E eu descobri que o Mackenzie, em 1952, o Mackenzie, ele foi primeiramente, uma instituição protestante, presbiteriana, e os primeiros presidentes, eles foram, eu tive o privilégio de presidir o Mackenzie durante 3 anos e pouco, né? Fiquei lá 9 anos. E eles, talvez como diz aquele ditado chinês, né? Por não saber que era impossível, eles vieram e fizeram.
Pois é, eles captaram a valores de hoje 18 milhões de dólares. Brasil, uma instituição protestante, uma instituição particular, e eles captaram a valor de hoje 18 milhões de dólares. Eu usei várias moedas para converter, né? Eu usei ouro, dólar, inflação, mas o que prevaleceu foi o valor do jornal O Estado de São Paulo de 1952 e o valor atual do jornal O Estado de São Paulo, né? Uma moeda simples, né? E se você for hoje no Mackenzie, aquele auditório maior e principal, aquele prédio, ele foi totalmente doado pela sociedade, por alunos e por ex-alunos. O que houve? Eu cheguei a entrevistar o ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau era um ex-aluno. Eu tive com ele e tal. E quero dizer que isso é uma coisa, gente, olha, esse é um tema que dá para falar durante semanas. Mas nós, como estamos desenvolvendo esse assunto do relacionamento e tal, e quando dizia assim, ministro Eros Grau, mackenzista, acho que ele é advogado pelo Mackenzie e tal, exatamente, advogado pelo Mackenzie, o que a gente fazia? Eu fui junto com o gerente jurídico, nós fomos fazer uma visita para o Eros Grau, levei lá o kit, as revistas do Mackenzie, etc., e dizer que nós, do Mackenzie, nos sentíamos muito honrados de ter um filho nosso que era ministro, tá certo? Fomos lá, conversamos, o fato dele lembrar os tempos de colégio do Mackenzie, sabe? Ele ainda estava no escritório que ele tinha de advocacia. Nós entregamos o material. Quando foi para a posse, certo? O ministro Eros Grau me convidou para a posse dele. Quem estava lá? Presidente, vice-presidente, senadores e tudo. E qual é a mesa que ele me colocou? Me colocou junto, na mesa dele, junto com os familiares dele. Eu representava para ele um valor, alguma coisa muito próxima dele. E uma vez, para concluir, nós marcamos uma entrevista e quando chegamos junto com repórteres e tal, né, da revista Mackenzie, tinham lá umas 15 pessoas na antessala dele, mas ele nos atendeu primeiro e ele esqueceu o tempo. Nós levamos um boletim dele, tinha um boletim bom, um boletim ótimo, notas excelentes, podia não ter, talvez nós não entregássemos, né? Mas ele tinha um boletim muito bom e você sabe, aquilo foi uma volta ao passado de um tempo muito feliz na vida dele. Eu acho que todos nós tivemos um tempo muito agradável, amigos, que nós fizemos, talvez os nossos melhores amigos, nós nos lembremos até hoje, amigos e professores, né? Aqueles professores que marcaram a nossa vida, aqueles amigos que marcaram a nossa vida. E nós, muitas vezes queremos, falar, puxa, eu gostaria tanto de voltar a encontrar com a minha turma, onde será que está o Zezinho, o Joãozinho e tal, né? Mas o que eu percebi na prática é uma coisa que os americanos entenderam há mais de uma centena de anos atrás. Eles chamam, e tem um termo em latim, que eles chamam as universidades de alma mater. Significa a mãe que nutre. Muitas vezes eles perguntam assim, qual é a sua alma mater? Isto é, qual é a universidade que você estudou? Eles têm um sentido muito verdadeiro que é a mãe que nutre. É aquela instituição que te dá uma profissão, uma vida, um novo patamar na sua história de vida profissional, tá certo? Então, há uma relação fraterna, uma relação familiar. E eles chamam de alumni ou alumni, né? O sentido da criança, da dependência, tá certo? E é uma relação eterna. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Nós temos aqui nossa querida fundação, né, da Santa Casa de Misericórdia. Então, Arnaldo Vieira de Carvalho. Uma instituição maravilhosa, tá certo? Respeitadíssima, todo mundo conhece, tá certo? Não há quem não conheça, porque há uma relação estrita de qualidade, médicos, história, né? Está ligada à história de São Paulo, né? Quantas vidas, né? Os médicos da fundação não salvaram, né? Acho que naquele tempo talvez nem fosse fundação, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor o seguinte, que a fundação fosse comprada por uma outra
instituição meia boca, um aventureiro, né? Mas reconhecidamente de péssima qualidade. Então os alunos que estão no 5º ano não vão receber mais o diploma da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Vamos supor isso. Eles vão se formar e vão receber da Faculdade XB2, meia boca. Todo mundo ficou indignado com aquilo, achou aquilo um absurdo, mas ele não é dono, a mantenedora foi transferida e tal. O que você acha que vai acontecer quando ele for perguntarem para ele assim, mas onde você é formado? Talvez ele diga assim, olha, eu estudei na Santa Casa. Depois foi vendida e nós só conseguimos o diploma, mas o meu estudo, a minha formação foi na Santa Casa. Por quê? A vida dele está ligada ao futuro da instituição que ele estudou. Isso é claro, né? E também tem uma outra coisa que eu queria só complementar, que é o seguinte, o ex-aluno e o aluno, ele nos trata como pais. Você chega, ele vem reclamar do professor, ele vem reclamar da disciplina, ele vem reclamar do ar-condicionado, ele vem reclamar da carteira, ele vem reclamar que precisa mais dinheiro para ciência, pesquisa, etc. Mas lá fora, se você falar mal da sua instituição, ele vai brigar, ele não vai aceitar. Não é um fenômeno, não é uma coisa estranha, né? Porque é uma relação familiar, é como os nossos filhos. Ele vai falar, pai, poxa, mas você tal, né? Ele tem uma liberdade conosco que outros não têm. Agora você veja, né? Esta relação de alma mater, de mãe que nutre, de mãe que forma, essa relação maternal, né? E essa relação de dependência, quer dizer, o cidadão fala, eu sou formado na medicina da Santa Casa. É um status. Mas esse status não vale uma participação maior nos grandes objetivos de tornar a escola com melhores equipamentos, com mais condições, com melhor biblioteca, com um prédio novo, sabe, mas por que aqui não acontece e acontece nos Estados Unidos? A Universidade de Harvard tem o nome de Harvard porque o John Harvard foi quem fez a doação, né? A Yale foi um judeu inglês que foi pedido a ele muitas vezes, né? Ele perdeu o filho e os americanos sabiam trabalhar esse assunto, né? Eles sabiam pedir. E eles diziam para o Yale, né? O Yale, diziam, olha, muitas vezes mais do que um filho, para toda a eternidade é o nome de uma universidade. E porque eles queriam uma doação grande do Yale, né? Mas o Yale, ele era um homem muito agarrado ao dinheiro e ele mandava umas coisinhas, chegava o navio, vinha uns quadros, vinha umas coisas, mas até um dia que o Yale fez uma grande doação. O Wharton teve o nome porque foi o nome, o Mackenzie tem o nome de Mackenzie porque John Teron Mackenzie foi um doador do Mackenzie, doou $50 mil na ocasião. Por quê? Porque primeiro nós precisamos pedir. Uma vez eu ouvi uma palestra de uma grande pessoa experiente em captação de recursos que disse o seguinte, por que as pessoas não doam? Eu faço uma pergunta aí para vocês. Você sabe qual é o principal motivo por que as pessoas não doam? Porque nós não sabemos pedir. E quando nós pedimos, as pessoas não doam porque nós não pedimos. E quando pedimos, nós não sabemos pedir. Porque até a criança tem essa sensação. Quem tem filhos, por que o seu filho pede alguma coisa para sua mãe e não pede para você? Mas pede algumas coisas para você e não pede para sua mãe. Por quê? Porque ele sabe que é você quem vai atendê-lo ou a mãe quem vai atender naquele pedido. Porque ele inconscientemente, instintivamente, ele tem a sensação do potencial doador. E assim é na vida. Nós temos que, cientificamente, tem que ter pessoas preparadas, profissionais, que possam pesquisar e saber qual é o potencial doador.
Por exemplo, você gosta de crianças, outro gosta de arte, outro gosta de música, outro gosta de construção, outro gosta de arquitetura. Então, se você identificar o seu potencial doador, ter a ousadia de pedir, mas saber por quem você vai pedir, e você saber o quanto vai pedir e o que vai pedir, você precisa ter conhecimento. Você vê que a conversa, esse assunto é maravilhoso, né? Mas eu tive na Universidade de Harvard. Como eu disse, todos os lugares que eu ia, eu queria conhecer a área de fundraising, né? Que depois no Brasil nós chamamos não área de captação de recursos, porque se você liga para um lugar, você fala assim, boa tarde, aqui é do Departamento de Captação de Recursos, você já põe a mão no bolso para não tirar dinheiro do seu bolso, tá certo? Porque o que eu estou fazendo numa área de captação de recursos, né? Então nós chamamos de Departamento de Desenvolvimento, tá certo? Isso se mistura com outros desenvolvimentos, mas foi o nome que nós damos, né? E nos Estados Unidos eles usam também o nome de Development Department, que é exatamente a área de captação de recursos. Como eu tive em várias instituições, eu também tive na Universidade de Harvard, porque eu tive o privilégio do presidente da Harvard, ele era sócio do Bonpan, e eu depois conheci, eu queria, e no fim ele me abriu a universidade, foi assim uma coisa maravilhosa. E o departamento de captação de recursos de Harvard tinha 200 e poucas pessoas. E foi uma grande lição. Mas eu tive numa biblioteca que todos vocês podem visitar, acho que é Widener, se eu falhar o nome é parecido, o Widener Library, é a maior biblioteca, na ocasião não era digital, era principalmente de livros, considerada a maior biblioteca do mundo. Quando você chega, você sobe escadas de mármore, e quando você chega na biblioteca, ela tem 3 andares para baixo, e quando você chega no 3º subsolo, você tem a impressão que você está num jardim, certo? Porque tudo foi perfeito. Os vidros são de cristal. Na entrada tem 2 placas. Você olha para a direita, você vai estar escrito assim: Mary Eleanor Widener, mãe de John Widener, aluno da Faculdade de Direito de Harvard, certo? Em sinal do seu muito amor ao seu filho. Ela não precisava ter escrito isso. Se você conhecesse a história, você veria, né, como ela amava o filho. Os vidros de cristal, os pisos de mármore, a biblioteca, uma coisa assim riquíssima, maravilhosa. E do outro lado, John Widener, aluno da escola, da Faculdade de Direito de Harvard, né, e que morreu no Titanic em 1912. Mas veja, essa mulher doou a maior biblioteca do mundo. Mas veja, deve ter havido um trabalho muito interessante. Primeiro, que alguém descobriu que ela era a mãe do John Widener. Segundo, que o filho gostava de livros, certo? Então, houve um trabalho de envolvimento até um dia que podia dizer assim, olha, Mary, nós estamos aqui com um projeto de uma biblioteca, você não gostaria de presidir o comitê para construir essa biblioteca? Você está falando com a pessoa certa, você não pediu dinheiro para ela. Talvez você tenha apresentado um projeto, o que você acha? Né? E se tivesse o nome do seu filho? Sabe? Agora, tem um viés, né? O tema é muito profundo, né? Mas o pessoal de Harvard me fez uma pergunta que ninguém havia me feito. Se era ético sabermos que uma pessoa é um potencial doador, ela tem um potencial para fazer uma doação, nós sabendo disso, trabalhamos o ambiente, planejamos e depois nós fazemos o pedido, se aquilo era ético, entendeu? É uma pergunta instigante, hein? Mas depois a própria diretora lá me disse, sim, nós entendemos que seja ético, porque a pessoa doa motivada por objetivos, crenças, razões, onde ela
se sente feliz com a realização daquilo lá, entendeu? Então, voltando, tentando fechar um pouco o que nós falamos, né? Há uma relação natural forte do aluno e do ex-aluno com a alma mater, com a instituição que ele estudou. Nós, no Brasil, nós não trabalhamos aonde está o nosso ex-aluno. Nós não sabemos, nós não ligamos, nós abandonamos. Nós somos uma mãe que abandona o seu filho. Criou, é como um pássaro que aprendeu a voar, solta e tal. Mas o que nós precisamos fazer, nós não podemos perder o vínculo com o nosso ex-aluno. Sabe? Ele é nosso filho para a vida inteira. Bom, eu acho que como fazer com que as pessoas doem alguma coisa, né? Eu quero dizer que há a maneira correta de você fazer para cada causa, porque são causas diferentes, né? É como você apresenta a causa. Se você observar, né? Como, por exemplo, como é que eu posso captar R$10 para uma determinada causa? Se você observar, para quem tem cientificidade, para quem trabalha com isso, você vai ver a palavra urgente, provavelmente você vai ver crianças, né? Médicos Sem Fronteira, você vai ver crianças. Você, Greenpeace, talvez você veja crianças, animais sacrificados, quer dizer, mesmo que você não se identifique com a causa, certo? Eles comunicam a causa para você, com impacto ou não, e com urgência, porque se a pessoa ela se sente motivada, e se você dá um tempo para ela, aquela motivação se perde. Então, tem muito do clique aqui, doe agora, é urgente, tá certo? Então, o que eu quero dizer é de que não é uma coisa que em uma frase, alguma página, a gente dê a fórmula para que as pessoas captem. Na verdade, você precisa comunicar corretamente a causa. Eu vou dar um exemplo para você. Primeira vez que eu tive em New Orleans, num congresso da AAFP, 5.000 pessoas no congresso, falando sobre fundraising. 5.000 pessoas. Centenas de livros. No Brasil, eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E eu conheci lá o padre, acho que é Duengui. Ele era da TV Século XXI. E ele, um padre, TV Século XXI, o que ele estava fazendo num congresso? Eu encontrei pessoas do Vaticano, que eram captadores de recursos do Vaticano. Quer dizer, o mundo tinha descido, a sensação de ter descido de Marte. E aí eu fui lá no padre, né, uma vez, visitei, depois que eu estive lá, fui visitar, porque eu tinha interesse no assunto, né, fui visitar o padre. Ele tinha uma máquina. Bom, primeiro ele tinha um software. Você doou R$5, você doou 10, você doou 15. Quando eu precisava pedir, eu não te pedia 100. Pedia 10 ou pedia 15. Por quê? Se eu te pedisse 100, você fala, puxa, isso não está no meu alcance. Se eu te pedisse 5, você tem capacidade de doar 15, por que eu vou pedir 5? Você é um potencial doador, mas em que valor? Para que causa? Então ele me disse, olha, eu preciso comprar dois uplinks. Hoje mudou tudo, eu nem sei se esse negócio existe. Quer dizer, para mandar as imagens para o satélite e o satélite baixar a imagem em algum lugar. Mas sabe qual era a mensagem? Ele conseguiu, na ocasião, um uplink que custava R$1.500.000 cada uplink, esses caminhões com aquelas antenas, né? Mas ele conseguiu comprar os dois, com doações de 10, 15, 100, 200, 300. Mas sabe qual era o mote? É o seguinte, você não pode ir até onde os nossos missionários ou até onde a nossa mensagem é levada. Mas você pode chegar lá com a sua contribuição. Se você é uma pessoa católica, tem fé, ouve o programa, qual o problema você dá R$10? Qual o problema você dá R$15? Mas ele tinha uma cientificidade por conta disso. Ele tinha um software, naquele tempo tem um software para isso já. Ele era americano e ele trouxe dos Estados Unidos. Então ele sabia como fazer e ele
O objetivo era nobre, mas ele soube comunicar, ele soube pedir a quantidade certa para a pessoa certa. O que eu quero dizer é que você pode conseguir tanto R$10 como R$1 milhão. Tem histórias, a Universidade de Duke tem uma história interessante. Ela precisava construir uma grande biblioteca. Então ela mandou prospectos, pedidos de captação, pessoas que pudessem, tudo muito bem planejado, né? O mote da campanha tem que ser alguma coisa pensada, estimulante, né? E aí ela mandou para várias pessoas. E aí um dia chegou um cidadão lá querendo conhecer um pouco melhor o projeto. Ele era um doador de $100 por mês. Mas a biblioteca era uma coisa grandiosa. Mas ele queria conhecer e tal, e ele disse: eu vou patrocinar a biblioteca toda. Quem era? Era John Duke. Ele era um aluno pobre da fazenda, que quando ele estava no interior, ele mandou cartas para várias universidades. Nenhuma mandou o livro para ele. A única que mandou era a antiga Universidade de Duke, que eu não sei qual era o nome. E quando a Universidade de Duke mandou o pedido para construir uma biblioteca, mexeu com ele. Quer dizer, sem querer, né, a universidade atingiu o coração de alguém que tinha sido depois um homem super bem sucedido, graças ao apoio da biblioteca de Duke, que tinha outro nome, ter dado a ele, mandado os livros e tudo. Então, o que eu quero dizer é que às vezes um pequeno doador, ele pode se transformar num grande doador. E vou dizer para você, se eu fosse um homem milionário, tá certo? Eu gostaria de ter uma biblioteca com o meu nome. Biblioteca Custódio Pereira. Universidade Custódio Pereira. Lógico. Essa sensação de perenidade. Você pega, por exemplo, um médico que foi bolsista. É um absurdo a gente ninguém ter contato com ele. Quer dizer, nós demos todo o conhecimento para ele, nós permitimos que ele desfrutasse de toda a academia gratuitamente, ele formou, e a culpa de quem? É dele? Não, a culpa é nossa. O que nós devemos ter feito? Nós devemos acolhê-lo, mostrar depois dali um tempo aos nossos alunos como o nosso ex-aluno foi bem sucedido, certo? Apresentar projetos, ele fazer palestra, ele almoçar conosco e um dia dizer: doutor, nós estamos com um projeto aqui de um laboratório, tem que conhecer um pouco, né? Estamos aqui com um projeto de fazer uma orquestra, sabemos que ele tem aptidões musicais, né? Então, o que eu quero dizer é que começa, e aí concluindo essa fala, né? O nosso principal doador é o nosso aluno, que vai ser o nosso ex-aluno, mas o envolvimento começa no primeiro dia de aula, até antes. E esse nosso aluno, ele é o nosso maior patrimônio, ele é a maior força da nossa marca, porque ele vai nos proteger, vai impedir que difame o nosso nome, né? Nós somos uma instituição filantrópica, certo? Amanhã, como no Mackenzie, tiraram a nossa filantropia, certo? Houve não foi espontânea, nós tivemos que ajudar, mas houve uma mobilização de alunos e de ex-alunos, mandando carta para o Estado, para a Folha, dizendo: eu fui bolsista e tal. Isso é uma força, gente. Mas nós, muitas vezes, descuidamos do maior patrimônio que nós temos, são os nossos filhos. Nós temos centenas, milhares. Uma vez eu fui para Portugal, eu sou português, nascido lá, e aí quando nós estávamos trabalhando, estruturando os ex-alunos, aí naquele tempo tinha mainframe, né? Vocês talvez nem saibam o que é mainframe, né? Mas era um tempo bom, porque a gente fazia o desenvolvimento dos programas que a gente queria, né? Não comprava tão pronto. E nós fizemos um programa para os ex-alunos. Então, naquele tempo da Varig, eu sou jovem, mas tenho memórias antigas. E aí nós cadastramos, né? Quer dizer, fizemos um cadastro
simples que permitia ampliar depois, porque as pessoas não têm tempo e então a gente não queria complicar. Mas nós sabemos a profissão, o que ele tinha feito e tal. E aí eu ia para Lisboa, né? Aí o assessor meu falou: Custódio, o que você acha de encontrar com algum... Vamos ver se tem ex-aluno lá em Lisboa, porque nós já tínhamos cadastrado 105 mil ex-alunos, né? Vamos ver se tem, não sei que fase, se tinha captado 70, 80, 100. Eu sei que nós fomos olhar, entramos na plataforma assim, Lisboa, né? Nós pegamos lá, acho que era 12 alunos que estavam em Lisboa e que tinham se cadastrado. Aí entrou em contato e tal, até levei meu terno, encontramos num hotel, encontramos com, não foram 12, acho que foram 10 ex-alunos, né? Reservamos um local, fomos conversar. Adivinha qual foi o primeiro impacto e o primeiro contato com esses ex-alunos? Não foi abraços, foi reclamações. Sabe qual era a reclamação? Nós somos formados há tanto tempo, vocês nunca nos contataram. É uma relação fraterna, é uma relação de olha, eu estou reclamando que você me abandonou, certo? Bom, depois foi uma alegria, tinha uma das pessoas lá que estava desempregada, eles se conheceram, ela saiu de lá empregada. É isso que essas universidades fazem. Elas têm grupos, escritórios, tem grupo de ex-alunos em todo lugar do mundo. Eles se ajudam e ajudam a instituição. Você veja, Harvard tem dinheiro para sobreviver, acho que 16 anos sem receber o que eles chamam de tuition, sem receber mensalidade. Então como é que você doa para uma universidade que não precisa de dinheiro? Pois é, mas as pessoas dão por quê? Quanto vale o meu diploma de Harvard? Eu sou advogado por Harvard, eu sou médico por Harvard. Quer dizer, mas quanto vale se nós, por exemplo, aqui, a nossa faculdade de medicina, a Santa Casa, né, tiver dinheiro para laboratórios, professores tempo integral, dedicação, pesquisa, ciência, né, e a gente passe a ser a universidade, a faculdade mais referenciada, né, da América Latina. Quanto vale o seu diploma? Eu sou médico pela Santa Casa. Não vale a pena investir, tá certo? Não vale a pena você que é bolsista retornar um pouco daquilo que a instituição deu? Não vale a pena você que é um médico muito bem sucedido, né? Você dá uma contribuição para um laboratório inovador, para um centro de pesquisa, etc., que pode levar o seu nome, né? Então, o Brasil, né, eu sempre digo que é uma terra de futuro. Nós precisamos chegar no presente. Você sabe como é que é? O presente está passando. E quero dizer para você duas coisas, né? Uma vez nós fizemos um encontro, foi primeiro congresso de captação de recursos para universidades e escolas, né? O consulado americano patrocinou, foi um mega evento, né? E nós trouxemos a Ellen Sullivan, que é a diretora da Universidade de Harvard. E como para o evento o cônsul, o prefeito e outras pessoas não poderiam estar, estariam só para abertura, nós fizemos um almoço e cada palestrante iria fazer um resumo de 10 minutos do que ele ia falar no evento. E a Ellen estava do meu lado e chegou na hora de falar, ela se levantou e foi falar. Quando a Ellen sentou do meu lado, diretora de Harvard, eu falei: Ellen, se você tivesse pedido dinheiro, eu teria doado. Sabe por quê? Ela falou com o coração, como é que eles fazem desde o primeiro dia de aula. Porque eles dizem o seguinte: você agora é aluno de Harvard. Você tem uma responsabilidade, um compromisso com o passado e com o futuro. Porque você está levando o nome de uma instituição e o seu comportamento. A sua ligação com a universidade está vinculada. E é verdade, né? Aconteceu um acidente. Aluno formado, O médico assumiu o Ministério da Saúde. Médico formado pela Saúde. Não é assim? Mas
houve um problema, também vai vincular o nome de substituição. E eles fazem, e ela foi assim, eles acreditam nisso. Quer dizer, nós temos tudo, nós temos os alunos. E uma vez falei com um cidadão da Universidade de Washington, George Washington, que reúne a cada 3 anos 100 e poucos mil alunos. Em Washington, deve parar tudo, né? Porque é pequeno. Aí eu falei assim, ele me deu um livro maravilhoso, tem até hoje lá em casa. Eu falei assim, olha, mas tudo isso que vocês fazem aqui, se eu for pedir dinheiro para o meu aluno, para o meu ex-aluno, ele não vai dar. Ele falou, você pensa que o nosso é diferente? Nós temos que saber trabalhar esse assunto. Nós temos que ter profissionais, pessoas. E quero concluir essa fala da seguinte maneira. A Universidade de Monterrey pagou para o Adalberto Vizcaia, que depois veio morrer, um mexicano, gordinho, muito simpático, uma pessoa certa no lugar certo. O Adalberto, o presidente da universidade, acreditava no assunto, né? E o presidente da universidade acreditava e mandou o Adalberto estudar nos Estados Unidos. O Adalberto fez os cursos, aprendeu, e ele pela primeira vez ia aplicar a campanha de captação de recursos na Universidade de Monterrey. Eles não sabiam nada. E eles captaram, na ocasião, a primeira campanha, tem um nome, Forjadores do Futuro, tem uma campanha, a campanha foi lançada, tem toda uma tecnicidade, né? Só abrindo um parênteses. Você não pode lançar uma campanha igual você põe ali uma maquete que estimula as pessoas a doarem, né, e diz, olha, nós vamos construir um prédio, vamos doar, aí você conseguiu 5% das doações e não consegue fazer o prédio, né? Você arrasou seu nome, a sua campanha, Então, os americanos normalmente têm como norma captar no mínimo 40% da campanha antes de lançar, porque quando lança, diz, olha, nossa, quando lança, você fala, nós já temos aqui, já temos contribuição de 40% e tal. As pessoas gostam de se ligar a projetos bem-sucedidos. Se o cidadão, uma pessoa que você conhece, vira presidente da República, puxa, ele é seu amigo maravilhoso. Se ele perder o emprego, eu não sei se você vai falar com ele. As pessoas gostam de se ligar, de estarem juntos, de projetos bem-sucedidos. Quando o projeto é bem-sucedido, todo mundo quer doar, mas nós precisamos mexer essa máquina, entendeu? Então, acho que isso, e quero dar um outro exemplo, né? Na Coreia do Sul, num congresso que teve de educação, convidaram o ministro e tal, e um dos assuntos debatidos era o seguinte, por que nós, da Coreia do Sul, que estudamos nos Estados Unidos, damos dinheiro para as universidades americanas e não damos dinheiro para as nossas universidades? Isso, não lembro a data, acho que foi 87, né? O ministro que estava no Congresso disse o seguinte, olha, para cada sei lá, a moeda sul-coreana, para cada R$1, vamos supor, captado para pesquisa e desenvolvimento, captado da sociedade, eu, Ministério da Educação, vou dar mais R$1. E aí começou um trabalho que eu tive a oportunidade de ver, que universidades da Coreia do Sul, Yonsei, Kyunhee e Iowa, né, começaram a fazer trabalho de captação de recursos. Por que nós doamos? Se você vir alunos de Harvard aqui em São Paulo, eles doam. Tem até uma vez uma massagem que mostrava um cara na Legião Francesa, no meio do deserto, isolado, e veio um mensageiro com uma carta da universidade dele, que tinha localizado ele para pedir dinheiro para uma determinada campanha. E eles doam. Então, eu acho que, como eu disse no início, as pessoas não doam porque nós não pedimos. E como diz até na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago, e quando pedimos, não sabemos pedir. Então nós temos que aprender a pedir. E o nosso potencial doador é o nosso aluno e ex-aluno. E não começa depois que ele sai. Porque senão acontece poxa, você nunca lembrou de mim? Quando eu estava lá, isso é uma bagunça. Ele só vai falar para você. Certo?
eu tinha, meu professor era uma porcaria, mas ele vai falar para você. Então nós temos a melhor ouvidoria do mundo, que são os nossos filhos que estão na escola. Então nós temos que começar desde o primeiro dia, segundo dia. Nós fizemos essa experiência no Mackenzie, aquele centro histórico que está lá, certo? Que foi a primeira casa que o João Theron Mackenzie doou, aquela primeira casa, né? Nós fizemos a reforma. Eu estava interessado nesse assunto, falei com o meu conselho deliberativo assim, olha, nós temos um projeto maravilhoso, nosso tal, e o conselho achou muito bom o projeto, só que falou o seguinte, olha, é o seguinte, é um projeto de captação de recursos, você vai praticar na prática, nós não vamos te dar dinheiro, e você vai fazer isso. E o que nós fizemos foi ter a possibilidade de captar de professores, de ex-alunos, da sociedade. Nós reformamos todo aquele prédio. A Philips doou os holofotes, a Deca doou os metais, não sei quem doou não sei o que lá, os funcionários doaram, o motorista doou, o aluno doou, se você for lá vai ver uma árvore, né? Tudo isso eu aprendi e funcionou. Como funcionou em 52, funcionou, sei lá, quando eu estava lá, que acho que é 2005, sei lá. Então é isso, acho que o tema é instigante, acho que eu quero, de minha parte, reconhecer que é uma iniciativa valorosa, certo? Uma iniciativa maravilhosa, que ajuda a sociedade, ajuda os alunos, pois é um fundo de bolsas, tem alunos valorosos, tá certo? Por que nós não criamos um fundo de bolsas, né? Lá os americanos chamam de endowments, né? Quer dizer, tem um fundo com objetivos específicos. Eu crio um fundo aqui porque eu quero financiar esse tipo de aluno, né? Aluno que isso aqui. Quer dizer, o John Lehman, o Lehman, né? Não doou por uma quadra de squash em Harvard, não doou para o fundo que montou o escritório de Harvard em São Paulo. Quer dizer, ele doou, ele é ex-aluno de Harvard. Ele está certo, ele tem dinheiro, mas quanto dos nossos ex-alunos não tem dinheiro? Está certo? Quer dizer, eu acho que nós temos na mão o maior patrimônio, a maior força da nossa marca, a maior força financeira, e nós precisamos aprender a trabalhar. E sabe o que precisa fazer? É começar. Você começa, né? E vai aprendendo. Acho que não é isso.